Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite. Estamos ao vivo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. O pessoal está entrando na sala. Quem estiver entrando, se puder colocar para nós ali a sua cidade, para a gente saber de onde são os nossos ouvintes hoje. Boa noite, Sérgio. O pessoal está conseguindo entrar? Estão me certificando aqui, doutor. Hoje o dia começou já com o Google, né? De manhã cedo, dando problema na tecnologia. Então, quem estiver nos ouvindo aqui, a gente está só se certificando se a plataforma já está online. Quem puder nos dar um oi aí, dizer onde é. A gente vai dar mais uns segundinhos, que a plataforma deu uma pequena instabilidade. Boa noite, Cláudio. Me certifiquei agora com alguns ouvintes, está tudo certo na plataforma, estão todos nos vendo e ouvindo também. Boa noite, Vanessa, Gerson. Gilberto, Gregory, Diego, Thaís, Gerson. Então, agora estamos ok, né, pessoal? Que hoje é o dia D da tecnologia, né? Até o Google ficou fora do ar, hoje de manhã cedo. Então, acho que como é 19, vamos esperar mais 2 minutinhos, vamos iniciar, né? 19h10, o pessoal está entrando. Mas quem já tá online, já pode ir colocando suas perguntas aí, né, doutor? De repente, aqui a gente tem um roteiro, mas a gente quer poder atender as expectativas de vocês. Então, quem já quiser ir participando, colocando ali as dúvidas de vocês, os comentários de vocês, o que vocês pensam sobre esse assunto, já podem ir compartilhando, que a ideia é a gente bater um papo aí bem legal hoje sobre o futuro. Doutor Bueira no comando, sucesso garantido. Cláudio Martins falando. Isso, a gente vai fazer uma conversa de esclarecimento, de abordagens, para os que já têm, entender melhor. Bom, 19h10. Boa noite a todos, então, os participantes aqui desse encontro. Nós já estamos aqui com a presença da Denise, da Fernanda, que são da Quanta Previdência, e que vão nos trazer hoje muitos esclarecimentos para todos. Eu queria antes fazer uma introdução a respeito da própria Quanta Previdência Cooperativa, que o sistema Unicred criou há 16 anos e que tem o objetivo de proteger o presente e o futuro dos cooperados do sistema Unicred. É isso que ela foi criada lá em 2004. Hoje, a Quanta Previdência Cooperativa conta com 120 mil participantes e quase 4 bilhões de patrimônio sob gestão. Um dos nossos, agora falando da Unicred Porto Alegre, um dos nossos principais compromissos é promover a educação financeira e educação previdenciária, para que todos possam fazer as suas opções, as suas escolhas
de maneira consciente, precavida e planejada, né? Hoje, então, vamos fazer um webinar bem exclusivo para os cooperados da Unicred Porto Alegre, né? Vamos falar de como planejar o futuro, sobre a segurança desse futuro que às vezes está bem longe, sobre a rentabilidade do plano Precaver, sobre, para os que não têm Precaver ainda, o Precaver é um nome que a gente deu ao plano de previdência instituído pela Quanta Previdência. E como vai se pagar, como vai se ter até benefícios fiscais do imposto de renda, por causa da Previdência. E assim, então, vamos ter hoje a oportunidade de os cooperados que já possuem um plano Precaver, né, entender melhor, descobrir novos benefícios, e os que ainda não contrataram, não possuem ainda o plano Precaver, também vão ter a oportunidade de comparar com outros bancos, com outros planos de outras instituições, né, ver que a nossa taxa de administração é das mais baixas do mercado, ver que não temos taxa de carregamento, ver que os nossos planos são individuais, isto é, não misturam com os outros participantes, né? Tudo isso são diferenciais que a gente tem, a questão dos herdeiros, são todos diferenciais que tornam o nosso plano, o Precaver, no caso, bem diferenciado, bem atraente, de tal forma que temos tido uma boa aderência no sistema Unicred. Então, isso vai nos dar a oportunidade de conhecer melhor hoje, né, tanto os que já têm o plano, quanto os que ainda não fizeram ou não se decidiram por fazer esse plano de previdência fechada, né? Então, como eu disse, estão aqui conosco, né, Denise Maidache, que é diretora de desenvolvimento da Quanta Previdência, e Fernanda Martins, gerente de Previdência. Então, muito boa noite, e que elas vão nos acompanhar hoje, trazendo muitas informações, certamente de relevância e mostrando todos os diferenciais e do porquê que este plano é um dos maiores, um modelo instituído, é o maior e o mais procurado do país, né, nessa modalidade, né? Então, Denise, vamos começar contigo. Desde 2005, nós temos o plano Precaver disponibilizado para os nossos cooperados. E hoje, a Porto Alegre tem mais de 43% dos seus cooperados já possuem o plano Precaver. Isto é, já tem a sua previdência fechada aqui com a Unicred Porto Alegre. Então, já mostraram que tem toda uma noção de planejamento do seu futuro. O plano Precaver é administrado pela Quanta Previdência e gostaria que você iniciasse nos falando sobre a importância do planejamento previdenciário e sobre a evolução da Quanta Previdência nesses 16 anos. Muito bem, boa noite, doutor Bueira, boa noite a todos os participantes. Já quero dizer que eu adorei aqui a Thaís Gomes, que já mandou coraçãozinho para a gente já fica feliz desde o começo. Mas, mais do que esse coração, né, Thaís, o que nos deixa muito felizes é saber que mais de 40% dos cooperados da Unicred Porto Alegre já estão planejando seu futuro. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu era criança, né, meus pais, eles sempre tinham esse hábito de poupança. Eu acho que foi por isso que desde muito cedo eu comecei a estudar sobre educação financeira e desde sempre eu faço poupança, né? Poupar é uma coisa muito natural para mim, porque era na casa dos meus pais. Eles diziam, né, na época, né, dos meus pais, eles acreditavam que quem ia pagar essa aposentadoria era o governo, mas o meu pai, muito precavido, ele sempre dizia, poxa, mas eu não posso deixar os meus últimos anos, né, terceirizado para o
governo, que já naquela época, ou seja, né, há bastante tempo a gente não confia na administração pública, né? Então, olha só que interessante, eu fui crescendo com isso. E conforme o tempo foi passando, o que a gente foi vendo? Um aumento constante da expectativa de vida. Quando eu entrei no mercado financeiro, já tem 20 anos, a gente já dizia que a aposentadoria já era uma fase aí que ia durar pelo menos 20 anos de vida. Então, já é tempo pra caramba. Quem não fez essa conta ainda tem que fazer. Imagina mais ou menos quanto vai ser a sua despesa. Sua despesa atual, por exemplo, para manter o seu padrão de vida. Multiplica por 12, multiplica por 20. Então, vou dar um exemplo. Uma renda assim, complementar de R$4.000, a pessoa tem que acumular R$1 milhão. Tem que ser milionária para ter uma renda de R$4.000 complementar, né? Então, a expectativa de vida vem fazendo com que a gente viva cada vez mais. Inclusive, fazendo surgir até a quarta idade. Então, a primeira idade, a segunda idade, nós acostumávamos a escutar a terceira idade e agora a gente está escutando a quarta idade. E com uma grande diferença ainda, né? Antigamente, as pessoas chegavam aos 65, 70 anos e ela, de fato, né, a aposentadoria era ir para o aposento. Era o sentido literal mesmo, a tradução da palavra, né? Ir para o aposento, esperar a sua vida acabar. Só que hoje não é mais assim, graças a Deus, né? Hoje as pessoas que chegam com 65, 70 anos chegam muito bem intelectualmente e se prepararem também vão chegar financeiramente bem, né? E isso dá a condição das pessoas viverem essa quarta idade com dignidade, com qualidade de vida, criando até uma nova carreira, né? Então, por que é importante o planejamento previdenciário? Porque a gente está vivendo cada vez mais. Aqueles 20 anos, no estudo agora recente, feito nos Estados Unidos, já trouxe uma nova realidade. Vamos ficar aposentados por 30 anos. Então, quanto custa 30 anos, ou aposentados, ou semi-aposentados? Tem gente que fala que nunca vai parar de trabalhar, e não importa. Acho que o mais importante aqui é a gente conversar com vocês sobre ter uma reserva financeira para o futuro, para ter liberdade de escolha. E aí essa liberdade pode ser para montar um negócio, para fazer uma nova carreira, ou até para se aposentar do jeito que a gente quiser, né? Mas, por mais que a gente queira nunca parar, a gente tem que lembrar que o nosso corpo, com 70, 80, 90, ele não vai ter a mesma disposição que a gente tinha com 30. Eu tenho 44 anos e vou dizer, quando eu fiz 40 anos, impressionante. Eu comecei a ter dor no pé, dor nas costas, dor... Imagina com 80 anos, né? Então, é claro que vai chegar um momento que a gente vai reduzir um pouco o nosso ritmo de vida. E vai ser muito importante se esse momento vier acompanhado de uma reserva, de uma renda complementar, para que possa dar tranquilidade, da gente viver tranquila essa última fase, né? E não viver o resto da nossa vida numa crise que vai durar para sempre, né? Então, a Previdência surgiu com este propósito aqui dentro do Sistema Unicred, a gente ajudar os nossos cooperados a se prepararem para a longevidade e terem uma longevidade boa. Hoje, nós temos no Brasil 44 milhões de aposentados e só 1%, e essa estatística não mudou nos últimos 5 anos. É uma estatística do IBGE que eles repetem todo ano. Há 5 anos, continuamos com um percentual de 1% apenas que conseguiu manter o seu padrão de vida na aposentadoria. Isso é muito triste, isso é muito ruim. A grande maioria depende de parente, então, olha só, quem não está guardando dinheiro, então, pelo menos tem que tratar muito bem os parentes, né? Já pensou depender de parente? Ou por caridade, ou continuar trabalhando. Então, o que a gente quer? A gente quer que os nossos cooperados, os nossos funcionários, os familiares de todos estejam nessa estatística de 1% daqueles que conseguiram manter um padrão de vida adequado. Por isso, a conta foi criada há 16 anos. Inicialmente, ela criou só o plano Precaver, exclusivo do Sistema Unicred. O plano ele foi levado aos poucos para todas as cooperativas do Brasil. Elas são independentes, as 30 e poucas cooperativas. A Unicred Porto Alegre é uma instituidora cooperativa nossa, mas a cooperativa ela é individualizada, ela tem a sua singularidade, a sua diretoria, o seu conselho. Então, uma a uma foram ingressando. Hoje, todas as cooperativas do Sistema Unicred fazem parte, distribuem o Precaver, que já é o maior plano associativo do Brasil, com 3,8 bilhões de reservas. E 6 anos atrás, a gente percebendo que esse modelo era um modelo muito compatível, né, com o cooperativismo, esse modelo de previdência fechado, a gente criou um outro plano que se chama Previcoop, para outros sistemas cooperativos também poderem oferecer esse benefício para os seus associados. E esse é
a conta ser maior. E quanto maior a entidade for, melhores são os benefícios, os resultados para os nossos participantes, porque é como se fosse uma cooperativa, só que ela entrega já em rentabilidade, em prestação de serviço, tudo aquilo que ela conquista, né? Então, a conta está fechando aí quase 4 bilhões aí, e dentro de um outro sistema cooperativo bem grande, né, que se chama Aeros, que está mais focado aqui no sul do Brasil, e só eles têm mais de 1 milhão de associados. Então, respondi essas duas perguntas, doutor Boeira. Tá, muito bem. Bom, dando sequência, então, já vi que o encontro vai ser muito ilustrativo e vai trazer muito conhecimento para todos nós. Fernanda, é fato que os planos de previdência estão crescendo muito nesses últimos anos. O governo tem incentivado também, com incentivos fiscais, essas modalidades de planejamento. Você pode nos explicar como funcionam esses benefícios e como podemos, então, pagar até menos imposto de renda, que a legislação facilita e propicia, usando a própria Previdência? Sim, doutor. Boa noite a todos, aos cooperados da Unicred Porto Alegre. O governo vem atuando em 3 grandes frentes, né? A primeira é a segurança, o governo vem tratando normativos de primeiro mundo, a Denise vai falar um pouquinho melhor sobre isso, um pouquinho mais à frente, com mais detalhes. O segundo ponto é a motivação por meio dos incentivos fiscais. E o terceiro é o planejamento sucessório. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a motivação e o planejamento sucessório agora aqui nas minhas palavras. Sobre a vertente dos incentivos fiscais, o plano de previdência complementar tem uma série de vantagens, porque tudo que o governo não nos dá de uma forma adequada, como, por exemplo, saúde, educação, ele permite que nós tenhamos vantagens tributárias, né? E a Previdência não é diferente. Então, nós estamos envelhecendo, como a Denise já falou, ganhando longevidade. Hoje, a nossa expectativa de vida já é 76 anos. Em 2050, a projeção é 81 anos. Então, estamos ganhando mais tempo para viver, né? Então, com isso, o governo precisa incentivar, primeiro, a economia no futuro, e segundo, incentivar para que as pessoas consigam se planejar pensando aí nessa expectativa de vida cada dia mais longeva. E um dos pontos principais para isso é impulsionar ao incentivo fiscal. E como que é esses incentivos fiscais na Previdência? Eu irei falar de 3 incentivos fiscais. O primeiro é o diferimento fiscal, que é a postergação do pagamento de imposto de renda, ou seja, eu posso ficar 30 anos contribuindo por um plano de longo prazo, e desses 30 anos eu não pago IR. Isso é ótimo, porque eu serei beneficiado com a rentabilidade e o efeito mágico dos juros compostos, né? Eu posso dar de exemplo aqui, e é diferente, por exemplo, os fundos de investimento, onde existe a antecipação do imposto, chamado aí come-cotas, que eu acredito que muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo hoje conhecem, que incide sempre no final do mês de maio e no final do mês de novembro, né? Em todos os anos acontece, então, esse come-cotas. Na Previdência da Unicred, você não tem essa tributação e tampouco também tem a taxa de performance. Então, esse é um grande diferencial dos nossos planos, do plano de previdência da Quanta, né, do plano de previdência da Unicred. E um grande diferencial também que tem o plano Precaver é que as milhas do cartão de crédito geram aporte no seu plano de previdência. Olha só que maravilha, né? É as compras conscientes. Então, essas milhas podem aí estar trazendo para você essa liberdade também no futuro, você pode fazer aporte hoje. O segundo item e o segundo incentivo é a dedução fiscal. A dedução fiscal é a redução do pagamento de imposto, ou seja,
Você poderá lançar na sua declaração de imposto de renda os valores que você contribuiu para o seu plano de previdência na Unicred. E um grande diferencial também é que você pode incluir, inclusive, os valores que você contribui para as coberturas de risco. A dedução permitida, o limite é de 12% sobre a sua renda bruta anual. E, claro, você precisa, e não pode deixar de esquecer, você precisa declarar no modelo completo, onde você ou seu contador lança no código 36, lá no campo de pagamentos efetuados, o valor que você contribuiu para a Previdência. Eu gostaria, certamente agora no mês de dezembro, muitos de vocês devem estar fazendo aí alguns cálculos para saber o quanto que vai fazer de aporte para pagar menos imposto, né? Vou fazer um cálculo de cabeça, mas lembrando que vocês podem procurar o gerente de vocês da Unicred, que ele também pode ajudar para fazer esse cálculo, tá? Só para deixar claro aqui esse benefício, imagine assim, uma pessoa ganhando 100 mil reais ao ano, né? Essa aqui é uma renda bruta anual dessa pessoa. Se ele não tem previdência na Unicred, por exemplo, o imposto então é 27,5%, que incide sobre esses 100 mil reais. Ou seja, ele terá que pagar 27.500 de IR. Aí imagine uma outra pessoa, né? Também ganha 100 mil ao ano, mas ela tem uma previdência na Unicred e ela foi super inteligente e pagou aí, né? Fez suas contribuições, contribuiu por 12 meses, R$1.000, então 12 mil reais ao longo do ano. Ou seja, 12% da renda bruta anual. O IR também será de 27,5%, mas não vai incidir sobre os 100 mil, e sim sobre os 88 mil. Ou seja, né, sendo menos 12 mil que ele colocou de contribuições no seu plano de previdência, 27,5 sobre 88 mil vai gerar, no final das contas, uma economia anual de 3.300 em imposto. Pensa só, se esse valor retornar como uma restituição e for reaplicado no seu plano, imagina o efeito desses juros compostos ao longo dos anos, né? O que é muito importante, o participante ele pode, inclusive, fazer esse aporte no seu app do plano. É super simples, didático, prático. Você que tem aí já o plano Precaver, consegue estar fazendo agora já o seu aporte no seu plano e utilizando essa dedução fiscal. O terceiro e a última vantagem, mas não menos importante nos planos de previdência, é que o participante ele pode escolher a forma como quer ser tributado no momento do recebimento do recurso. Ele pode escolher entre a tabela progressiva ou regressiva. A regressiva é uma tabela criada no ano de 2005, exclusivamente à Previdência, que permite que o participante chegue no menor valor de alíquota possível no longo prazo, que é de 10% apenas. Veja só, hoje no universo dos investimentos, essa é a menor alíquota de tributação que se pode ter. Olhando aí a longo prazo, a Previdência traz vantagens tributárias que eu tenho aqui nessas três grandes vantagens, mas a gente tem uma grande vantagem também, que é a sucessão patrimonial, né? Que é também uma questão muito importante. Os fundos de investimentos tradicionais não repassam os recursos diretamente para os beneficiários, né? Nos planos da conta, 100% do saldo acumulado será repassado integralmente aos participantes estipulados, né? Então, com toda a agilidade e a necessidade, né, de não passar por um processo de inventário. Por isso, se tem aí em mente um investimento de longo prazo, a Previdência traz aí inúmeras vantagens. Ô, Fê, e só aproveitando aí o gancho que tu falou, né? Olha só, né? Muitas pessoas, quando a gente fala de poupar para o futuro, mas não sobra, meu orçamento não sobra nada, né? Mas olha só, o governo esperto, ele vem de primeira e tira 27% da nossa renda. E a gente não consegue tirar 10% para a gente mesmo, para o nosso futuro. Então, vamos refletir sobre isso. Esse ano, muitas empresas tiveram que reduzir a carga de trabalho, né? E reduziram o salário das pessoas em 20%. E elas tiveram que se readaptar.
Então, esse foi um ano de readaptação. Então, talvez seja o momento daqueles que não conseguem poupar, começar a imaginar que ganha 10% a menos e começar efetivamente uma poupança para o longo prazo, né? Porque se o futuro chegar, essa reserva vai fazer toda a diferença, né? Mas lembrem sempre disso, o governo tira. O que a gente consegue tirar, né? E tira até bem mais que isso, né? Verdade. Exatamente. Vou aqui citar um exemplo. Nós temos hoje na Unicred Porto Alegre 1.211 cooperados, jovens e crianças até 18 anos, e adolescentes. 1.211, isso significa 19,5% de todos os nossos precavidos, isto é, que têm o plano de previdência precaver, estão na faixa etária abaixo de 18 anos. Desta forma, nós vamos agora perguntar para a Denise a respeito da segurança do plano precaver, visto que, para essas pessoinhas menores de 18 anos, certamente vão ficar no plano por 30, 40 ou 50 anos, desde que nós temos inúmeras crianças com 1 ano, 2 anos de idade que já são cooperadas e têm o plano precaver. É verdade. Meus filhos é um exemplo disso. Com 7 dias ele já tinha o plano de previdência e certamente se ele não usar essa reserva para a faculdade, né, e vier utilizar lá no futuro, ele vai ficar uma vida inteirinha vinculado, talvez mais de 100 anos, talvez, vinculadas ao plano. E foi esse ponto, assim, onde a gente teve a maior dedicação na época do estudo, né, do modelo de previdência que a gente ia oferecer para os cooperados, né? Então, isso aconteceu já há 17 anos atrás, a conta tem 16, mas há 17, 18 anos atrás, a gente pesquisou o mundo para entender, e o mundo mesmo, quais eram os modelos de previdência que seriam mais seguros antes mesmo de rentabilidade, e esse é um baita de um diferencial, mas a primeira coisa era segurança, porque a gente queria dar justamente isso, né, doutor Boeira, para as crianças, para os pais, a segurança de que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, talvez a gente não esteja mais aqui, mas a reserva vai estar lá intacta. E aí a gente descobriu, na época que a gente estudou, inclusive estava em estudo aqui no Brasil esse modelo de previdência, que nasceu só em 2001 com a Lei Complementar 109, que é o modelo de contas individuais de previdência. Isso é muito utilizado nos países mais desenvolvidos. O maior plano de previdência do mundo é o plano dos militares dos Estados Unidos, que é um modelo como esse de contas individuais. Ele é muito simples, na verdade, e ele só existe na previdência fechada, porque ele é um modelo que aqui no Brasil foi criado sem fins lucrativos. Então, uma entidade aberta, um banco, então, não tem interesse em oferecer um modelo como esse, porque não tem finalidade lucrativa, né? Mas qual que é o segredo desse plano? Ele é muito simples. Cada pessoa vai formar a sua reserva, o seu copinho, com as suas contribuições, com a contribuição, vamos supor, uma empresa que esteja contribuindo, ou a criança lá, o pai está contribuindo, o padrinho está contribuindo, o avô está contribuindo, porque é legal também o plano de criança, né? Eu mando boleto para os padrinhos. No dia do aniversário do meu filho, já mando boleto. Ó, tá aqui boleto, ele tem um monte de brinquedo. Então, todo mundo está contribuindo para o futuro dele. Tudo fica numa conta individualizada. Mas nessa conta que é minha, eu sei certinho o que veio de aporte, o que veio de rentabilidade, o que veio de portabilidade, mas a conta é minha e ela é individual. Denise, mas o banco não é individual? Então, no banco, uma fase, o plano é individual, que é a fase de acumulação. Na fase de recebimento, no banco, não é mais individual. Então, o banco não dá mais a garantia que aquele saldo é da pessoa. E era isso que a gente não queria. A gente queria um plano onde a pessoa tivesse certeza que tudo aquilo que ela poupou fosse repassado para ela ou para os seus beneficiários, né, incluídos na ficha proposta, ou seus familiares. A gente queria dar essa garantia. E aí, só um modelo de conta individual. Então, a pessoa forma a sua reserva, escolhe uma data que pode alterar, coloca o valor de contribuição que pode alterar, pode diminuir, pode aumentar, pode fazer aporte, pode fazer o aporte da distribuição de sobra, pode fazer o aporte do ponto e mais, mexe na evidência, troca perfil de investimento, suspende, faz o que ela quiser e acompanha tudo isso no mobile.
Na hora que ela entendeu que ela já tem um saldo suficiente e ela quer começar a receber a renda, ela vai ter 3 formas de receber isso aqui em renda. Ela vai escolher uma das formas e essa conta continua individualizada. Então, a gente vai ter que recalcular a renda dela todo ano, porque o saldo dela continua recebendo 100% a rentabilidade. Então, este é um modelo muito seguro, porque as contas individuais são blindadas. Elas têm o nome do plano e não da conta. Vocês sabiam, por exemplo, que existe um balancete em nome do plano, que é a soma das contas individuais, e o balancete da conta. Se vocês forem pesquisar, e isso é público no site da Previc, vocês vão ver que tem 2 balancetes. O dinheiro da conta não se mistura com o dinheiro dos participantes. Ou seja, se algum dia acontecer alguma coisa, escutaram os 3 toques na madeira? Bater de novo. Se acontecer alguma coisa com a conta, ela vai devolver o saldo de conta intacto, porque é blindado por lei. Ninguém mexe nessas reservas, só o participante. Inclusive, nem a cooperativa. Vamos imaginar uma pessoa que está ali com um processo judicial, enfim, de algum empréstimo, alguma coisa. Não pode utilizar essa reserva, nem para dar como garantido uma operação de empréstimo. Ela é blindada. Ela é blindada e ela é segregada do patrimônio da conta. Então, esses requisitos legais são requisitos de países de primeiro mundo que o governo trouxe para fortalecer a previdência complementar. Por quê? Ela só tinha um motivo, já que a previdência pública não consegue, né? Já teve uma reforma, vai ter outras reformas, não consegue dar uma previdência justa, o governo teve que motivar as pessoas através dos incentivos fiscais que a Fernanda falou e teve que tornar esse negócio seguro. Então, esses são os aspectos mais importantes, contas individuais. E aí você está pensando assim, pô, mas eu tenho um PGBL, então quer dizer que quando eu for receber a minha renda, o saldo não é mais meu? Não. PGBL, assim, ó, tá lá uma jarra, eu tenho meu saldo. Na hora que eu for entrar em benefício, olha o que acontece. Todo o meu dinheiro vai para uma jarra, e essa jarra não é minha. Essa jarra aqui, ó, é de todo mundo que fez o plano. Meu fundo vai virar mutualista. E foi calculada com base no meu saldo, ela vai ser reajustada apenas pela inflação. E eu tenho um fundo mutualista que cessa com a minha morte. E aí, tudo bem, eu posso ganhar a aposta do banco. Os bancos hoje usam uma tábua de expectativa que ultrapassa 120 anos. Eu posso ser uma pessoa que ganhe a aposta do banco. Mas é muito difícil. Todas aquelas que viverem menos que isso, pode ser um mês de vida, eu vou deixar um saldo que não é da minha família. Em geral, as pessoas até perguntam no banco, se eu vier a falecer, eu recebo alguma coisa? O banco vai dizer, sim, você recebe alguma coisa. O que é esse alguma coisa? O pecúlio, que às vezes está embutido dentro do plano, né? Um seguro está embutido, que a pessoa às vezes nem sabe, aquilo a pessoa vai receber. Mas o saldo de conta, não. E aí foi por essa razão que a gente escolheu este modelo de previdência, porque ele é seguro. Esse modelo não tem como quebrar, porque cada participante vai receber de volta aquilo que poupou. O que a gente faz, na verdade? Uma administração em escala, né? E quase 4 bilhões a gente consegue contratar os melhores gestores de investimentos, entregar uma rentabilidade adequada, a taxas baixas de administração e também dar todos esses incentivos fiscais, né? Além de toda essa segurança aqui que o modelo traz para vocês. Sem dúvida, esse é o maior diferencial da Previdência Cooperativa. Muito bem, Denise. Vamos continuando. Agora vamos ver outros diferenciais que ainda, além da segurança, que é o ponto forte do plano Precaver, outros diferenciais que a nossa Previdência acumula e apresenta em relação à previdência em outras instituições financeiras, em outros bancos. Então, a Fernanda poderá nos falar mais ainda do que ela já referiu antes, a taxa de administração, taxa de carregamento, acesso aos herdeiros, por ser o plano somente individual, também que não é o próprio participante escolhe em quanto tempo quer receber, então, esses diferenciais todos. Muito boa a sua pergunta, doutor Rueira. Eu acredito que agora eu vou até esclarecer algumas dúvidas aqui do Carlos, quando a gente fala aí sobre os diferenciais, né? Principalmente em um cenário onde existe muito assédio de outras instituições que estão no mercado. Essa é uma diferença que
todos os cooperados precisam saber, porque elas são importantes e fazem diferença quando nós comparamos um plano de previdência com outro, né? Bom, de uma forma bem prática aqui e objetiva, eu afirmo que existem diferenças comerciais, e nós vamos entender um pouquinho melhor agora como que funcionam essas diferenças, né? Os planos dos bancos são ofertados por entidades abertas de previdência. Tá, Fernanda, mas por que entidades abertas de previdência? Por que essa denominação? É simples, porque elas não exigem um vínculo direto, né? Este plano é aberto porque qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode aderir a esses planos de previdência que os bancos comercializam. Os bancos comercializam os famosos VGBLs, né? Eles estão com uma diversificação na carteira aí dos investimentos dos bancos, mas ele não é um plano de previdência, né? Ele é classificado como um seguro de pessoa e o próprio nome já traz um VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Então, para ser caracterizado um plano de previdência, ele precisa ter uma série de incentivos fiscais que eu falei anteriormente, né? Já os PGBLs é um plano de previdência complementar. O PGBL ele pode, sim, fazer aí a transação em relação à portabilidade. O VGBL, nós fizemos um comparativo e nós podemos trazer também para o plano Precaver, mas somente por meio aí de aporte. Do PGBL, do VGBL, nós podemos fazer. Já o plano de previdência da Unicred, o Precaver, é um plano de uma entidade fechada, e para acessá-lo é necessário um vínculo associativo, ou seja, o vínculo com finalidade lucrativa. Os planos abertos, eles possuem finalidade lucrativa. Afinal, existe um acionista que precisa ser remunerado, né? Já o plano de previdência da Unicred não visa lucro. Ele é um benefício para os cooperados da Unicred. E qual é o desdobramento disso, né? O desdobramento disso é em relação às taxas. As taxas cobradas pelos bancos, né? Pelos planos abertos, são, de maneira geral, bem maiores do que aqueles cobrados pelas entidades fechadas. Só para se ter uma ideia, para todos que estão aqui nos acompanhando, a média no mercado da taxa de carregamento, o que é taxa de carregamento? É aquela taxa cobrada sobre todos os valores entrantes no meu plano de previdência lá no banco, que é aquela que incide sobre as contribuições, sobre os aportes, gira em torno de 1%. Algum de vocês deve estar refletindo aqui que muitos planos deixaram de ter a taxa de carregamento, tá certo, eles deixaram de ter, muitos planos deixaram de ter a taxa de carregamento até para serem mais competitivos. Na Unicred, no plano de previdência da Unicred, essa taxa é zerada, né? Você coloca quantos aportes quiser, as contribuições, e não tem taxa de carregamento, não existe essa cobrança. E a taxa de administração? A média do mercado e essa taxa de administração, ela é cobrada sobre um montante uma vez ao ano, né? Aquele que cobra, incide sobre todo o saldo total. Gira em torno de 2%. 2% de taxa de administração todos os anos. Já a taxa de administração do plano de previdência da Unicred é 0,5%. Olha só o quanto de impacto isso dá no seu saldo. Se a gente fizer uma análise, a gente faz muitos comparativos, mas se eu comparar um plano de previdência da Unicred e um plano de previdência de uma instituição aberta, um PGBL, por exemplo, considerar ao mesmo tempo a mesma rentabilidade, o mesmo valor de contribuição, vamos ter aí a longo prazo um saldo futuro acumulado bem superior no plano Precaver. Por quê? Pela taxa, né? Então, a taxa faz toda a diferença quando nós falamos aí de um investimento de longo prazo e também todo o diferencial que tem o plano Precaver.
Então, aqui, por fim, para não me estender tanto muito aqui nessa resposta, mas também existe algumas diferenças estruturais, né, no modelo fechado, adotado aí pela Previdência da Unicred, que é de contas individuais e que a Denise acabou de falar quando nós falamos também sobre segurança, né? Em ambas as fases, no plano Precaver, na fase de contribuição ou na fase de aposentadoria, de recebimento, esse é o modelo mais seguro do mundo, porque garante proteção patrimonial e o repasse dos recursos a todos os familiares, né, em caso de falecimento desse participante. Então, se você deixa ali os seus beneficiários, vai diretamente para os seus beneficiários sem passar por um processo de inventário. E nos planos abertos, né? Nos planos abertos não é bem assim que funciona, pois na fase de aposentadoria, o saldo não fica mais no CPF desse participante. Ele fica vinculado à instituição. Pertence, então, a uma instituição, e o que o cliente recebe é somente a renda dele. Ele é dono da renda e não mais do saldo. E, sendo assim, existe aí um sério risco, né, dos beneficiários perderem todo esse saldo depois que ele entra em benefício. Então, se esse participante vem a faltar, os beneficiários não têm mais esse recurso, porque o participante, depois de aposentado, é dono somente da renda e não mais de todo o patrimônio. Isso é o que nós chamamos de fundo mutualista, né? E um último diferencial aqui que eu considero bem importante frisar em relação à fase de acumulação, ou seja, enquanto eu estou contribuindo no meu plano de previdência, as coberturas de risco dentro do plano Precaver, eles asseguram aos benefícios de invalidez total e permanente ou de pensão por morte aos beneficiários, né? Os beneficiários são indicados pelo participante, como eu já havia comentado, e podem ser alterados a qualquer momento na fase, inclusive, de recebimento, diferente dos planos abertos. Então, como eu falei lá no início, né, um dos grandes diferenciais do plano são todas essas características que nós precisamos levar em consideração pelo participante e também toda a segurança de um modelo de contas individuais em ambas as fases, fase de contribuição e fase de entrada em benefício. Muito bem, Fernanda, muito elucidativo, né, e detalhado as tuas explicações a respeito das vantagens do nosso Precaver. Denise, agora vamos falar sobre algo que realmente importa muito para os participantes, é algo que este ano foi também motivo de muitas perguntas e questionamentos. Como foram os resultados deste ano? E mais, gostaria também que você explicasse por que tivemos alguma rentabilidade negativa e como foi essa recuperação e qual deve ser o olhar do participante do Precaver para o futuro, para uma situação logo aí adiante. Uhum. Bom, importantíssima essa pergunta, né? Esse ano o mercado financeiro aí, todo mundo que tinha dinheiro aplicado levou um susto, seja em renda variável, como também em renda fixa, né? O mercado, a pandemia, ela trouxe bastante instabilidade para os investimentos e a gente está no mercado financeiro, não foi diferente, né? Quero só primeiro explicar que nós temos, então, 3 perfis de investimentos, né? Um perfil é o renda fixa. Renda fixa não quer dizer que a rentabilidade é fixa, né? Esse ano foi o ano que as pessoas aprenderam sobre isso, né? A renda fixa também oscila, né? A renda fixa quer dizer que quando eu compro um título ou público ou privado de uma empresa, uma debênture, ou de um banco, uma letra financeira, eu negocio uma taxa para o vencimento. Mas até o vencimento, eu vou vender pelo preço de mercado. E o que aconteceu em março? Esse mercado secundário de títulos públicos e privados foi muito afetado, porque muita gente no começo da crise, no mês de março, resgatou dinheiro, muito dinheiro foi resgatado, muitos ativos tiveram que ser vendidos no mercado secundário. A gente não teve um volume expressivo de resgate, mas nós temos os ativos marcados a mercado, então a gente teve sim que marcar a previdência a mercado, e no mês de março a gente teve, por exemplo, um perfil
de renda fixa que rodou a quase menos 2. Então, tem muita gente que ficou apavorada. Esse perfil já recuperou completamente a rentabilidade, fechou em novembro aqui já com 6,06, isso é o equivalente a 118% do CDI. Ele não recuperou todinho ainda o valor da marcação, esse fundo é um fundo que deve rodar aí ano que vem a uma rentabilidade quase 300% do CDI. Por quê? Porque o perfil de renda fixa tem muito título público de longo prazo. E a média dos nossos títulos é IPCA, inflação, mais 5,5%. Então, a inflação projetada para o ano que vem é 3 e lá vai alguma coisa. Maior que a Selic, né? Parece que a gente nunca ia viver isso na história do Brasil, mas é isso que vai acontecer no ano que vem. Então, 3 mais 5. Então, parte dessa carteira de renda fixa vai rodar 8%. Então, no ano que vem, nos próximos 2 anos, enquanto a Selic estiver lá embaixo, como a nossa carteira ela é precificada, vocês vão ver uma rentabilidade muito acima aí da taxa de juros. Muito acima no renda fixa. No perfil Quanta e no perfil renda variável, que tem um percentual de ações, então esses percentuais sofreram porque o mercado de ações sofreu muito. Lá no março, o que faz o preço, né, a ação de uma empresa subir ou cair? A expectativa de ganho, porque ninguém tem uma certeza. Mesmo vocês que, de repente, têm uma clínica, são empreendedores, ninguém consegue precisar exatamente qual vai ser o lucro da sua empresa, né? E por mais que a gente consiga, por exemplo, fazer um contrato garantido de venda, eu tenho outros fatores que estão além da minha condição, né, que não são previsíveis. Por exemplo, eu posso ter despesas extraordinárias. Então, é muito difícil você fazer uma projeção precisa sobre o resultado de uma empresa. E no momento de crise, onde as pessoas têm que ficar trancadas dentro de casa, todo mundo parou de consumir ou consumiu muito menos. Houve uma instabilidade generalizada, né, e um grau de confiança que ficou lá embaixo. Então, o preço das ações caiu de uma maneira generalizada. As empresas boas e as empresas ruins caíram entre 30% e 40%. Naquele mês de março, o índice Bovespa caiu menos 29%. E o nosso, que tinha 50% em ações, caiu menos 15%. Como é que está hoje? Hoje, exatamente no dia de hoje, a gente zerou a conta, ele já não está mais negativo. Ele fechou o mês de novembro no acumulado com menos 0,98. Mas a Bolsa está andando muito bem agora nesses primeiros dias aí de dezembro, já está mais de 5% positivo. Então, a gente já zerou, que era o que a gente acreditava. Então, a gente vai rodar o perfil aí, rodando mesmo renda variável, fechando ali acima do CDI. E o perfil moderado, ele já recuperou há bastante tempo, porque ele tinha no máximo 20% em ações. Então, coisa que a gente tem que pensar. Previdência é um investimento de longo prazo. Então, qual é o melhor perfil? O melhor perfil é aquele que se adapta ao meu perfil de investidor. No ano retrasado, a Bolsa cresceu muito e muita gente acabou se aventurando, né, para ter um resultado um pouco melhor, mas sem respeitar o seu perfil de risco. A primeira coisa que a gente tem que responder quando fala em investimentos não é quanto que eu quero ganhar, é quanto que eu aceito perder. Essa é a primeira pergunta. E para nós aqui da Quanta, a premissa número 1 é não deixar o nosso participante perder dinheiro. Isso aqui é uma reserva de longo prazo que vai garantir futuros, aposentadorias. Então, a gente faz uma gestão bastante conservadora e consistente. O que a gente quer entregar aqui é resultados consistentes. Então, as recuperações elas já foram todas alcançadas, isso de uma maneira até bem acima do mercado. Mas não só pelas coisas que a gente fez durante a crise. Teve bastante mudança na carteira, principalmente de ações. Mas antes mesmo da crise, já há 2 anos, a gente já vinha se preparando para esse cenário de Selic menor. Então, a gente já sabia que a gente ia ter um desafio diferente na gestão de investimentos. Então, nós trocamos os nossos gestores e até pelo patrimônio que a gente já tem, a gente consegue acessar gestores mais qualificados. Nós temos 8 fundos exclusivos, então são 3 perfis. Esses 3 perfis aplicam em 8 fundos de investimentos exclusivos da Quanta aqui embaixo. Tanto o plano Precaver como o Predicop. A gente junta a escala. E esses 8 fundos exclusivos aqui, cada um tem uma estratégia. Um é só o título público, outro de crédito, outro multimercado, outro renda variável, agora vai ter um de investimentos no exterior. Mas nós escolhemos os melhores gestores de mercado para fazer essa gestão. Por exemplo,
Oceana é um dos melhores gestores, foi eleito por muitos anos o gestor que melhor sabe precificar o preço de uma ação. Então, ele é um gestor de renda variável. Para você entrar nesse... Hoje nem é possível, porque os fundos deles estão fechados, são casas que chegam a capacity e nem aceitam mais investimentos, porque eles não querem perder a qualidade, né? Bahia, outro gestor que é super qualificado e que faz gestão de multimercado. Então, são áreas que para um investidor, pessoa física entrar, ela precisa de um valor maior. E aqui no Previdência, às vezes, com uma contribuição de 50, 100 reais que a gente faz para o nosso filho, ele tem acesso a um portfólio super diversificado, especializado e gerido pelas melhores casas que nós temos no Brasil. Outro exemplo, por exemplo, se vocês jogarem no Google, né? Alguém comentou ali do Google. Vamos testar se o Google está funcionando ou não. Se vocês jogarem no Google ali, Claritas, que é um dos nossos gestores de multimercado, vocês vão ver que Claritas foi o melhor gestor de multimercado nesse momento. Eles conseguiram, no momento de crise, capturar ótimas oportunidades. Capitã, que é o nosso gestor de crédito privado, nenhum dos nossos ativos de crédito privado teve o seu rating, o seu risco rebaixado durante a crise. Então, isso quer dizer o quê? Que os nossos gestores, eles só escolhem, né, porque este é o nosso perfil, eles escolhem ativos, tanto de renda fixa como de renda variável, de empresas que são consistentes, tem margem de confiança e de segurança para passarem por longos períodos de crise. E tudo isso pode ser acompanhado por vocês, que são nossos participantes, no portal, né? Vocês têm acesso no portal. Logo, logo vai estar no mobile também. No mobile hoje só tem a rentabilidade, mas logo vai estar o resumo da carteira. Mas hoje a carteira aberta está lá no portal para quem quiser olhar, acompanhar e participar. Então, a nossa estrutura de investimento ela é terceirizada, né? Esses são os nossos gestores. Nós temos 4 níveis de controladoria. Porque um plano como esse, que é de conta individual, que ninguém mexe no dinheiro, não tem risco atuarial, o maior risco de um plano como o nosso é a gente investir mal esses recursos, né? Então, a gente investe muito na controladoria dos investimentos. Nós temos 4 instâncias de controles. Nós temos o Itaú Custódia, onde todos os limites e regras, restrições são registradas no Itaú, que é o nosso custodiante e agente fiduciário. Então, se o gestor for fazer uma operação que está irregular, já trava nele, nem consegue efetivar. Depois nós temos uma asset, que é a ação de investimento, que faz toda a nossa controladoria terceirizada. Nós temos uma controladoria dentro de casa, que roda as carteiras todos os dias. E nós temos também a Previc, que é o nosso órgão regulador, e ao qual nós temos que prestar conta de muitas informações, principalmente voltadas a investimentos, porque no passado houveram várias irregularidades nos investimentos de, claro, fundos de previdência e outros fundos também. Então, hoje, a regulamentação está bastante rigorosa. Vocês mesmos aí em Porto Alegre tiveram recentemente, né, um plano que quebrou, que era completamente diferente do nosso plano, era um plano que garantia uma renda. A gente está garantindo uma renda, a gente está garantindo a devolução de 100% do saldo, isso é totalmente diferente, né? Então, esses níveis de controle todos, e mais participantes ainda que podem acompanhar, fazem com que a gente tenha bastante segurança no nosso processo de investimentos. Então, a operação foi extraordinária, melhor até do que a gente imaginava, embora desde abril eu venho falando que a gente vai fechar o ano com todos os perfis positivos, então agora é rezar para a Bolsa não cair muito nessa segunda quinzena, né? Hoje eu até brinquei, porque hoje a gente zerou, né? Aí eu falei, quero que o mês termine agora, nesse momento, né? Mas a gente tem mais alguns dias, mas assim, os nossos economistas, os nossos gestores acreditam que a gente vai ter ainda um mês positivo, né? Muita coisa já aconteceu, né? A gente já teve essa tranquilidade de novembro das eleições americanas terem sido, o pós-eleitoral foi tranquilo, a gente já tem 3 vacinas em testes, né? E que já estão sendo, estão bem já adiantadas. A gente teve já evolução aqui no Brasil também, uma calmaria nessa questão da política fiscal também. A gente já teve ingresso de investimento né, de outros países para a nossa Bolsa, foram mais de 30 bilhões só em novembro. Então, esses fatores são bem positivos para o mercado de capitais. Então, a gente acredita que no mês de dezembro a gente deve fechar bem. E para o ano que vem, a gente já estabeleceu os nossos objetivos. O perfil fixa, ele deve rodar CDI mais 1,25, o perfil Quanta CDI mais 2,5 e o perfil de renda variável CDI mais 4.
Então, esses são os nossos objetivos mínimos aí de rentabilidade para o ano que vem. E o que os participantes podem esperar é que a conta, né, entregue esses resultados, porque é assim que a gente trabalha, com premissas conservadoras, né, e todos os gestores alinhados para entregar esses resultados. E você acompanhando, né, alguns perguntaram aqui para mim, eu tive um longo bate-papo aqui com o Carlos Telichevski. Isso é ucraniano, Carlos? Parece com o meu sobrenome, Maidanche. Deve ser alemão ou ucraniano, né? A gente bateu um papo aqui sobre várias coisas, mas uma das coisas que eu falei para ele é que o nosso mobile, ele é bem completo. Todas as coisas que vocês quiserem fazer no nosso mobile está lá à disposição de vocês, né? Migrar perfil de investimento, acompanhar a rentabilidade, acompanhar as lâminas dos investimentos, né? Então, tudo isso pode ser feito lá, inclusive entrar em contato com a gente, né? Para conversar com a gente. Muito bem, Denise. Acho que trouxe certamente muita tranquilidade para os participantes, para os cooperados em geral, porque parece que o ano que vem vamos ter novos ares com mais paz, né, em todos os sentidos, e certamente financeiramente também. Bom, agora nós temos o Precaver muito bem administrado, como já podemos ver. O Precaver tem uma credibilidade, tem apresentado boa rentabilidade nesses anos passados. Temos muitos diferenciais, ao ponto que no sistema Unicred, e muito também da Unicred Porto Alegre, houve, durante esses anos todos, muita portabilidade. E essa portabilidade certamente é porque o Plano Precaver reúne credenciais para tanto. Então, gostaríamos agora que a Fernanda nos colocasse como os cooperados que possuem previdência em bancos podem portar para o Precaver, como é feito esse processo, tem tarifas, tem encargos, como isso pode ser feito? Então, doutor, os cooperados, eles podem realizar a portabilidade, sim, né? A portabilidade entre planos de previdência é permitida ao participante para que ele possa mudar, né, para um plano mais vantajoso, com taxas diferenciadas, mais rentável, sem precisar resgatar esse plano e pagar imposto por isso. Então, não tem custo com imposto de renda, também não há cobrança de taxas de saída, a menos que aquele plano em específico, aquele plano que você tem na outra instituição, no regulamento tenha previsto a cobrança da taxa de saída. Então, é importante analisar sobre essa taxa, levar em consideração, inclusive, nesse comparativo. Lembrando que a gente faz comparativo de planos praticamente que diariamente, e tem muitos casos que, mesmo pagando essa taxa de saída, é vantajoso a portabilidade para o Precaver. Então, a gente precisa analisar os casos pontualmente em específico, tá? Em resumo, a portabilidade da previdência privada, né, ela permite que o participante tenha essa liberdade de optar entre um plano e o outro, veja aí a melhor adequação do seu plano de previdência, o seu investimento, para que seja de fato aí flexível, um plano seguro, né, um plano transparente, que você consiga ter acesso a ele na palma da sua mão, como a Denise disse, né, no próprio app do plano você consegue fazer toda essa movimentação em relação ao seu plano. O procedimento de portabilidade para o Precaver é bem simples. Primeiro, o cooperado precisa ter um plano de previdência ativo na Unicred, e a adesão ao plano, o participante pode realizar no próprio aplicativo, agora mesmo. Quem está aí agoniado, que é cooperado e ainda não tem o plano, fiquem tranquilos, vocês podem abrir o app da Unicred e fazer a sua adesão ao plano Precaver. É super intuitivo, vocês podem fazer isso. Então, o primeiro passo é ser um participante, né? Um plano instituído, precisa ter esse vínculo para que você possa ter esse plano e todas essas vantagens que nós abordamos agora.
E aí a gente já pode iniciar esse processo de portabilidade, né? O próprio participante, o cooperado da Unicred, precisa fornecer algumas informações específicas sobre o plano que tem lá no banco. Aí, após isso, a Quanta elabora todo o termo de portabilidade, encaminha todo o processo para uma assinatura virtual do participante, da entidade, né, solicitando essa permissão para a portabilidade entre entidades. Uma característica que foi e que deu uma acelerada agora nessa pandemia foi o processo de portabilidade digital. Hoje, praticamente todas as entidades já conseguem aí estar fazendo esse processo digital, diminuindo bastante o prazo para transferência desses saldos. Só para se ter uma noção, demorava em torno de 45 dias para um processo de portabilidade ser concluído, de leve, em média, 20 dias. Lembrando que precisa ter assinatura virtual de todas as partes, para que a gente possa aí concluir esse processo de portabilidade e o seu crédito entra no plano Precaver e você consegue usufruir de todos esses diferenciais que eu e a Denise abordamos agora. Muito bom, Fernanda. Eu sei... Não sei se vocês têm o dado aí bem recente, ou atualizado, mas foram centenas de milhões de portabilidade já para o Precaver. 2 bilhões, doutor. Já chegou a 2 bilhões. 2 bilhões de portabilidade. Então para te ver que os atrativos são imensos, né? Para fazer esse volume todo vir para o plano Precaver. Bom, por uma questão de tempo, nós vamos nos encaminhando para o fechamento deste webinar da Unicred Porto Alegre. Aos cooperados que já têm o plano, como já falamos, tiveram confirmado o quanto ele é rentável, o quanto ele é seguro, quantos diferenciais ele possui. E aos que ainda não têm, fica o convite para que procurem os nossos gerentes de relacionamento, procurem nossas agências e providenciem na medida do seu entendimento e fazendo, inclusive, simulações para que possam comparar os nossos diferenciais com os outros tipos de previdência do mercado. Certamente foi muito ilustrativo, né, a presença aqui da Denise, da Fernanda, que são colaboradoras da Quanta Previdência, às quais eu agradeço muito pela participação, pela presença e pela boa vontade aqui em nos responder tantos questionamentos. Imagina, doutor, nós é que agradecemos, né? O senhor nos conhece já há bastante tempo, sabe o quanto a gente é motivada, né, por falar desse modelo de previdência que é tão benéfico, né, para todas as pessoas. Então, obrigada a todos vocês que fizeram perguntas, eu respondi, eu acho que quase todas aqui, eu e a Fernanda, né, a gente já vai respondendo as perguntas. Quem não teve a sua pergunta respondida, certamente amanhã vai receber um e-mail nosso com essas questões. O webinar fica gravado sempre no YouTube e depois todos vocês vão receber o link com a gravação no e-mail, se quiserem assistir de novo, se quiserem compartilhar com os amigos de vocês, façam isso, que pode ter certeza que vão dar um presente para essas pessoas que vocês conhecem, né? E que têm planos de previdência fora, que de repente não são planos tão bons quanto esses planos, né, que o sistema cooperativo pode oferecer. Então, obrigada a vocês tenham um final de ano aí, um Natal, vai ser diferente, mas que seja um Natal feliz e com a família de vocês. Então, se cuidem todos, né, Rio Grande do Sul tá são críticas, assim como aqui em Florianópolis, né, então, que eu desejo para vocês todos nesse fim de ano, que vocês tenham bastante saúde aí para a gente enfrentar esse finzinho, tá acabando essa crise, né, que a gente enfrente ela da melhor forma possível, sem esquecer do nosso amanhã. Porque se tudo der muito certo, todos nós vamos envelhecer. E se mais certo ainda, a gente vai envelhecer com condições financeiras de envelhecer bem e feliz para fazer o que a gente quiser. Então, muito obrigada a todos e boa noite. Muito obrigada, doutor, pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui, teve bastante interação. Carlos está perguntando aqui, fica tranquilo que amanhã eu vou entrar em contato com você, está fazendo várias perguntas. Muito
Uma boa noite para todos, boas festas, muita saúde, longevidade e que tenham um plano de previdência para que você tenha muita vida e também condições de estar lá na longevidade. Então, agradeço muito a presença de vocês e queria ainda afirmar duas coisas. A primeira, a Quanta Previdência, através do plano de previdência fechada Precaver, oferece tantos benefícios, tantos diferenciais, porque ela foi justamente criada pelo sistema Unicred. E também, como a Unicred, as Unicreds, não visa lucro. E, por isso, pode oferecer essa quantidade de benefícios. E a segunda lembrança que eu quero fazer para os nossos cooperados é que, desde a sua fundação, a fundação da Quanta Previdência, em 2004, até hoje, permanece sendo administrada por dirigentes médicos do sistema Unicred. Então, não é uma entidade alheia ou que é terceirizada, afinal, pertence, né, é dirigida até hoje pelos participantes do sistema Unicred. E sempre é bom a gente lembrar isso. Então, muito obrigado por todos que prestigiaram, participaram aqui do nosso encontro, né? Foi importantíssimo. Espero que todos tenham conseguido entender melhor, valorizar cada vez mais o nosso plano de previdência e os que ainda não possuem, né, que procurem estudar junto com seus gerentes de relacionamento e talvez entrar e participar do nosso Precaver, que é uma exclusividade do sistema Unicred. Então, uma boa noite a todos, boa noite, Denise, boa noite, Fernanda, muito obrigado, boa noite aos nossos cooperados e vamos em frente, obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite.